E aí, pessoal, tudo bem? Sou eu, Hugo Facundo, o canal Tem Facundo na América. Ó, aquele like gostoso aí para dar aquele up no vídeo. E a você que ainda não é inscrito, eu lhe peço a oportunidade. Se inscreva, marque no sininho, pois assim você receberá as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, seja ele de informação ou de opinião. E o mais bacana, você vai se juntar a esse grupo especial e seleto dos melhores inscritos do YouTube. Pessoas, ó, que pensam, que vão além do óbvio. Tipo o Leandro lá do Rio de Janeiro, o irmão do Léo, que mora aqui nos Estados Unidos. O Léo do canal LO, que é nosso inscrito e faz parte desse grupo VIP, não é não, Léo? O Léo também, né? Tanto o Léo quanto o Leandro. Gente, o assunto do vídeo de hoje é para explicar para vocês, né? Tentar dar uma clareada nessa novela obscura que envolve a questão da prisão em segunda instância. Eu estava na dúvida se eu iria fazer esse vídeo, mas eu decidi fazê-lo. Porque o que eu encontro hoje na internet é vídeos defendendo a prisão ou defendendo a não prisão. Ou seja, não existe um vídeo que não esteja submetido a paixões e vontades individuais do dono do canal. E o meu objetivo no canal Tem Facundo na América é passar para vocês elementos para que você tome a sua posição. Eu não quero criar no Tem Facundo na América câmaras de eco, sabe? Bolhas epistêmicas. Não é isso que eu quero. Eu quero que você, baseado na informação que eu vou lhe dar, somado com a informação de outras fontes que você obtenha, você forme o seu juízo. É óbvio que de vez em quando aparecerão pessoas que vão ficar, como aconteceu naquele meu último vídeo, onde eu trato do caso lá do Fabrício Queiroz. Foi um vídeo até curioso, porque eu recebi ofensas das duas correntes. Ou seja, o pessoal que apoia o Lula me chamando de fascista, teve um que botou lá que eu queria a ditadura de novo, pelo fato de eu falar que os eleitores do Lula são fanáticos ao ponto de não acreditarem em nenhuma possibilidade de culpa do presidente, do ex-presidente, onde é Deus no céu e Lula na terra. E eu citei isso quando eu evocava que aqueles que são eleitores do Bolsonaro não fizessem igual aos eleitores do Lula, né? Ou seja, que analisassem a questão e esperassem uma conclusão, né? E cobrassem uma conclusão, sob o risco de fazer igual ao que faz o pessoal do Lula. Aí o pessoal que apoia o Lula veio me chamar de fascista. E pessoas que apoiam o Bolsonaro, algumas, vieram me chamar de esquerdopata. Ou seja, é absurdo. É absurdo. As pessoas não estão analisando nada. Estão agindo movidos por paixão. Chega a ser surreal, mas é uma realidade que está acontecendo no Brasil hoje. O pessoal está tratando a política brasileira como se fossem torcedores de time de futebol. Esse é o fato. Eu fiz esse vídeo aí falando sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos na segunda instância, tá? O que acontece, pessoal, é que tem um artigo, o artigo 283 do Código de Processo Penal, que determina que somente poderão ser presas os condenados com processos com tramitado e julgado, com a chancela de tramitado e julgado. E que diabos é isso? O tramitado e julgado é quando não cabe mais ao réu qualquer tipo de recurso. E aí pronto, ele vai para cadeia. Esse era o entendimento pleno do assunto. Aí há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos, essa matéria foi discutida no STF e por maioria foi entendido que sim, poderia ocorrer a prisão em segunda instância. Porém, naquele momento,
não se estava determinando a constitucionalidade ou não desta medida. Ou seja, deixou uma lacuna. E é neste ponto, é nesta lacuna que, por exemplo, a defesa do Lula tanto se agarra, querendo a soltura dele. Porque ela alega que, se não é constitucional, o meu cliente tem de ser posto em liberdade. Acontece que eles esquecem que aquela decisão não disse ser constitucional, a prisão em segunda instância, porém não disse sê-la inconstitucional. Então aí é que está a grande confusão. Detalhe importante que muita gente não sabe. Quando alguém é condenado em segunda instância, mesmo tendo esse direito de recorrer, os recursos não tratarão mais do mérito da causa. O que isso quer dizer? Que os recursos não poderão mais mudar a decisão daquele tribunal. O mérito não se discutirá mais. A única possibilidade de que o mérito seja alterado é se a defesa possuir provas materiais consistentes de que houve vício no processo que condenou o seu cliente. Que é outro ponto onde a defesa do Lula fica se agarrando. Que somado às propagandas em massa que existem na internet, faz com que fiquem os eleitores do Lula dizendo que é golpe. Acreditando nesse absurdo, mas tudo bem. É questão de fé, né? Seita trata as coisas como uma questão de fé. É o Deus Lula, o cara tem fé no Deus Lula, puf, acredita em tudo. Então, essa é a razão que a defesa do Lula se agarra. Como é que isso aí... desculpa, outra coisa que eu ia esquecendo. E sem falar que a prática de entrar com recursos, mantendo o cara solto da prisão, é que o processo prescreva, que o crime prescreva. Pois mesmo que você seja condenado, mesmo sabendo que o mérito não será questionado, não será mais alterado, eles vão metendo embargo em cima de embargo, recurso em cima de recurso, embargo do embargo infringente. E para quê? Para que o caso prescreva e assim o réu nunca vai ser preso. Esse é o grande absurdo. Vocês estão entendendo? Essa é a estratégia da defesa. É culpa dos advogados? Não, é culpa do sistema legal brasileiro que permitia isso. E que até permite, né? A gente vê aí o caso do recém-eleito deputado federal Luiz Miranda, condenado numa ação por denunciação caluniosa, condenado a prestar serviços públicos, a doação de cestas básicas. Foi uma pena leve para quem podia pegar até 3 anos de cadeia. Mas o que é que ele fez? Toma-te recurso, toma-te recurso, toma-te recurso. O caso prescreveu. Ele ficou como ficha limpa. Não é imoral um negócio desse? Agora, quando é que isso vai acabar? 10 de abril de 2019. E por quê? Porque no dia 10 de abril de 2019, já está lá na pauta do STF para se julgar as ADCs que tratam na matéria. O que é ADC, Hugo? ADC é a ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, é uma ação para declarar se uma determinada prática é ou não constitucional. E aí sim, a sociedade brasileira está sujeita a um grande risco. Porque dos 11 ministros, 5 são convictos de que a prisão não deva acontecer em segunda instância. O Marco Aurélio Melo, que foi o que deu a liminar agora, é inclusive relator de um desses processos, ou dos 3 processos, salvo engano. O Lewandowski, não precisa nem falar, né?
A Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes. O Celso de Mello, o decano. E o próprio Toffoli. Ah, Hugo, mas se o Toffoli é a favor de que não se prenda, por que ele cassou a liminar do Marco Aurélio Mello? Porque o assunto já está tratado, pautado para o dia 10 de abril. E ele, devido à posição hoje de presidente do STF, não pode gerar o conflito, antecipar o conflito. Ah, Hugo, mas você falou 5 ministros. É, gente, só que tem a Rosa Weber. Rosa Weber, naquela decisão sobre a prisão em segunda instância, ela foi voto vencido. Ela votou pela não prisão. Só que aí agora recente, poucos meses atrás, quando se tentou remexer de novo nessa história, ela votou a favor da prisão. Só que ela foi clara que ela não tomou aquela nova posição por mudança de entendimento. Ela tomou aquela decisão porque ela compreende que é necessário uma segurança jurídica e que o STF não pode ficar mudando a toda hora o seu próprio entendimento sobre determinadas matérias. É necessário criar uma jurisprudência para que haja um alinhamento nos tribunais. Mas quem garante que em abril ela não volte à condição anterior? E aí, ó, são 6 votos em favor de que não se prenda mais em segunda instância. Então, ao contrário do que está aí, alguns canais de direita tentando fazer, no sentido de que, em cima do Marco Aurélio Mello, isso não muda nada. Da mesma forma, canais de esquerda, não adianta ficar de blá, 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 blá. A discussão é 10 de abril. Qualquer outra conversa é lorota. Então, se a sociedade organizada tem algo a fazer, aí sim, é tentar trabalhar o máximo possível na conscientização das pessoas, de forma que talvez influencie, de alguma forma, a posição da Rosa Weber. Que é ela quem vai decidir. O voto dela será o voto determinante. E não esqueçam, ministro do STF é cargo vitalício. O que eles decidirem lá, eles estão pouco se lixando do que vem acontecer. Então abram os olhos. Abram os olhos. Dia 10 de abril, esse sim é o dia que se tem de se programar alguma mobilização popular em Brasília, é nessa data. Cercar o STF de forma pacífica, né? Respeitando a Constituição, sem máscaras, respeitando a lei. Para quem sabe, respeitando a lei, o STF julgue da melhor maneira. Cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.